Oi, gente, tudo bem? Passando aqui rapidinho para falar para vocês sobre o princípio da juridicidade do direito administrativo, tá? É um princípio que a gente já fala sobre ele há um certo tempo, mas ele acabou tendo uma relevância maior aí depois da pandemia e com isso passou a ser cobrado mais nas provas, tá? O princípio da juridicidade, ele é uma decorrência do princípio da legalidade, na verdade ele é uma evolução do princípio da legalidade. O princípio da legalidade no direito administrativo, a gente sabe, significa que o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. Ok, esse é o princípio da legalidade estrita, né? Dentro do princípio da legalidade, a gente tem o princípio da legitimidade e a gente tem a ideia de juridicidade. O que é a ideia de juridicidade? A juridicidade, ela traz o conceito de bloco de legalidade, ou seja, significa que a administração pública, o gestor público, ele deve atender não somente aquilo que está determinado na lei, mas ele deve também ter a sua atuação pautada pelos princípios, pelos ditames constitucionais, pelas regras, pelos princípios de direito, princípios gerais de direito, ou seja, a atuação dele não basta que seja legal, ela tem que ser legal, ela tem que ser com base principiológica, ela tem que ser moral, ela tem que atender a finalidade, ela tem que ser ética, então traz essa ideia de bloco de legalidade. Por que eu falei para vocês da pandemia? Quando a gente teve o início da pandemia, os gestores públicos tiveram que tomar muitas decisões de uma situação completamente nova e que a gente ainda não tinha fundamento legal para muita coisa. Então, muitas das decisões tomadas pelos administradores públicos foram com base no princípio da juridicidade, né? Com fins a atender aí os princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública. Como exemplo, a gente teve uma propaganda que o governo federal quis veicular dizendo o país não pode parar, alguma coisa assim, a nação não pode parar, né? Querendo, de certa forma, fazer com que os comércios continuassem, com que os negócios continuassem, mesmo com o crescente da pandemia, né? E por uma decisão judicial, essa propaganda ela foi impedida de ser veiculada, não porque uma lei dizia que não podia, né? Mas exatamente com base no princípio da juridicidade, de entender que feriria princípios aí de saúde pública, feririam princípios constitucionais da situação que a gente estava vivendo, né? Em muitos estados em que teve aquela decisão sobre para quem vai a vacina, primeiro para o pessoal da saúde, primeiro para o pessoal da educação, muitas dessas decisões foram tomadas também com base no princípio da juridicidade, de forma a atender os princípios constitucionais, já que a gente estava lidando com uma situação bem recente, tá? Então, grava aí para sua prova que a juridicidade, ela tem a ver com o bloco de legalidade, é uma decorrência e evolução do princípio da legalidade, né? Que diz que o administrador público, na execução da sua atividade, ele deve atender muito mais do que a lei, mas também aos princípios, às regras de direito no geral e principalmente os ditames constitucionais.